João Batista repete o seu testemunho. Testemunho, depoimento. Este foi o testemunho, depoimento de João Batista, quando os judeus, eles desprezam Jesus, os ensinamentos de Jesus, o Novo Testamento, o Espiritismo cristão, vida após a morte, reencarnação, manifestação espírita, mediunidade, tudo que envolve o plano espiritual eles desprezam, porque eles seguem o Antigo Testamento, a história de Israel, a história do povo judeu. Eles ficam só ali e desprezam também as outras religiões. E o judaísmo ele é dividido em dois grupos, os fariseus e saduceus. Os fariseus acreditam em santos, os saduceus não, mas os dois são o judaísmo, a maior religião brasileira. Lhe enviaram de Jerusalém, uma cidade onde os judeus viviam naquela época. Sacerdotes, líderes religiosos do judaísmo, e levitas, as pessoas que limpam as igrejas deles, porque o judaísmo ele despreza Jesus, os ensinamentos de Jesus, o Novo Testamento, o Espiritismo cristão, vida após a morte, reencarnação, manifestação espírita, mediunidade, tudo que envolve o plano espiritual eles desprezam porque eles seguem o Antigo Testamento, a história de Israel, a história do povo judeu. Eles ficam só ali e desprezam também as outras religiões. O judaísmo é dividido em dois grupos, os fariseus e saduceus. Os fariseus acreditam em santos, os saduceus não. Mas os dois são o judaísmo, a maior religião brasileira. Para lhe perguntarem para o João Batista, quem és tu? Porque João Batista estava ensinando coisas do reino de Deus perto deles e eles foram lá ver o que ele estava fazendo. É nesse sentido. Ele, João Batista, confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram os judeus: quem és? Pois és tu Elias? E de fato o João Batista era a encarnação do Elias. Jesus falou isso daí. Em ensinamentos anteriores a gente viu isso. Ele, João Batista, disse: não sou. Mas Jesus sabia que o João Batista era a encarnação do Elias. E Jesus falou isso aí e a gente já viu isso em estudo anterior. És tu o profeta? Profeta, médiuns, magos, bruxos, é tudo igual, só muda a maneira de pronunciar a palavra. Um espírito fala pro médium que vai acontecer, o médium escreve no papel e sai a divulgar para as pessoas o que o espírito falou para ele. Isso é uma profecia, isso é um trabalho mediúnico. Isso vira escrituras. Respondeu João Batista: não. Disseram-lhe os judeus: pois declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que é as lideranças deles. Que eles não gostam que ninguém fique ensinando coisas do reino de Deus perto deles. Eles não aceitam isso aí. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele, João Batista, respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta, médiuns, magos, bruxos, é tudo igual, só muda a maneira de pronunciar a palavra.
Um espírito fala para o médium o que vai acontecer, o médium escreve no papel e sai a divulgar o que o espírito falou para ele. Isso é uma profecia, isso é um trabalho mediúnico, isso vira escrituras. Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. Os fariseus e saduceus, eles são o judaísmo. O judaísmo, ele despreza Jesus, os ensinamentos de Jesus, o Novo Testamento, o espiritismo cristão, vida após a morte, reencarnação, manifestação espírita, mediunidade, tudo que envolve o plano espiritual eles desprezam porque eles seguem o Antigo Testamento. A história de Israel, a história do povo judeu. Eles ficam só ali e desprezam também as outras religiões. O judaísmo é dividido em dois grupos, os fariseus e saduceus. Os fariseus acreditam em santos, os saduceus não. Mas os dois são o judaísmo, a maior religião brasileira. E perguntaram-lhe para João Batista: então, por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? O João Batista era a encarnação do Elias. Isso a gente já tinha visto em estudo anterior, porque Jesus falou isso. Profeta, médiuns, magos, bruxos, é tudo igual. Só muda a maneira de pronunciar a palavra. Respondeu-lhes João: eu batizo com água. O batismo são dois batismos, o batismo da água e o batismo do Espírito Santo. O batismo da água é só para dizer que existe Deus, Jesus, o Novo Testamento, o Espiritismo cristão. É só isso. E o batismo do Espírito Santo já começa a mediunidade, já começa os trabalhos mediúnicos. As pessoas vê espíritos, as pessoas conversarem com os espíritos, as pessoas incorporar os espíritos, as pessoas interagir com os espíritos interagir com as pessoas. O Espírito Santo é aquele que se manifesta. Se ele for bom ou ruim, aí já é outro assunto. Mas no meio de vós está quem vos não conheceis. Porque Jesus já estava encarnado para começar os trabalhos, ensinamento do Novo Testamento, o Espiritismo cristão. O qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia. Betânia, uma cidade, hoje ela está situada na Palestina, onde eles estão brigando ali na Cisjordânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Esse é o Novo Testamento, o Espiritismo cristão.